Meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Graças a Deus, finalmente estabilizou o YouTube, né? Então agora nós estamos tudo certinho, com todos os devocionais ali do Novo Testamento. Quem tá chegando agora, nós estamos estudando o Novo Testamento. Por quê? Para você entender a Bíblia, é melhor começar pelo Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo Testamento, e depois a gente vai para o Antigo Testamento. Então eu tô fazendo os devocionais desde o início. Mateus, a gente começou com Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Agora nós estamos em Marcos, depois nós vamos para Lucas, depois nós vamos para João e assim por diante, certo? Então agora já está estabilizado o YouTube, porém nós tivemos que criar um outro canal. Então você que já tinha se inscrito aqui no canal, você precisa se inscrever de novo, tá? Porque aquela inscrição lá se perdeu, porque aquele canal foi perdido, mas agora a gente já estruturou esse. Então lembre-se de se inscrever aí e de clicar no sininho. Clicar no sininho para quê? Para que sempre que tiver um devocional você vai receber a notificação para você não perder, senão às vezes você perde o devocional. E claro, deixa seu comentário e a sua curtida, que é muito importante, e também compartilhe com outras pessoas. Gente, vocês vão ver aqui na Bíblia hoje sobre compartilhar também. Sempre que você compartilha com outra pessoa, você está abençoando a vida dela. E às vezes tudo que a pessoa precisava naquele dia era aquela palavra. Eu sei por mim, às vezes eu tô passando por um momento desafiador, alguma coisa na minha vida, e alguma amiga ou alguém, até alguma seguidor que eu não conheço, me envia um Reels, me envia alguma coisa, e era tudo que eu precisava ouvir, era uma resposta de Deus aquilo lá pra mim, sabe? E é tão gostoso quando isso acontece. Então compartilhe, quanto mais você transbordar, mais você vai receber, quanto mais vidas você abençoar, mais você vai ser abençoado. É assim que funciona o reino de Deus, certo? Então vamos dar continuidade ao nosso devocional. Hoje é Marcos 4, vamos lá. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Então, ele ficava no barco ensinando e o pessoal na praia, né? O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador, presta atenção, gente, nessa parábola aqui do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Olha isso, não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. Ou seja, essa sementinha, uma semente, ela se multiplicou tanto. Por isso que eu falo de você transbordar. Quando você transborda e ajuda outras vidas, você está sendo uma semente fértil, uma terra fértil que está se multiplicando. E aí você também recebe bênçãos multiplicadas. Então, essa semente que caiu em terra boa, ela se multiplicou, deu 30, 60 e 100 por um. Então, algumas sementes que caíram nessa terra boa, só de uma sementinha deu 30 frutos, outra deu 60, outra deu 100, certo? E acrescentou Jesus ainda, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus fala tanto isso, gente? Aquele que tem ouvidos, ouça. Tá em Apocalipse, fala, aquele que tem ouvidos, ouça. Por quê? Todos nós temos ouvidos, né? Ele tá falando de ouvidos abertos espirituais, ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque se não é o Espírito Santo nos dar discernimento sobre a palavra, a gente não vai entender nada. Porque a palavra, ela se discerne só espiritualmente. Então, se você for tentar entender a palavra com a razão, você não vai entender. E aí, olha só o que ele fala mais para baixo. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam,
ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Aqui ele está falando dos religiosos, gente, que todos os dias aqui, ó, ainda que vejam, eles não percebem, né? Não tem pessoas que estão todo dia na igreja, que estão o tempo todo orando, rezando e não sei o quê, fazendo promessas e tipo assim, mas não tem intimidade com Deus. Eles cumprem um protocolo social só, um protocolo religioso, mas o que Deus quer é intimidade com a gente, é intimidade, é relacionamento. Não que você não deva ir à igreja, ouvir a palavra, sempre ouvir a palavra edifica a gente, né? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, não ser um religioso. Aí ele fala assim, ó, ainda que ouçam, eles não entendem. Por que não entende? Porque os ouvidos espiritual e o entendimento deles estão cegos, tipo assim, tá fechado. A palavra não penetra, entende? Porque só tem religiosidade, só não tem intimidade com Deus. Versículo 13. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Agora ele vai explicar o que ele quis dizer. Algumas pessoas são como semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por todas as outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras, porém, são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Olha que interessante, gente. Então aqui, essa parábola, ele está explicando que é o semeador. Ele está falando que são aquelas pessoas que escutam, esses são 4 tipos de terra que ele falou, né? A terra à beira do caminho, a terra pedregosa, a terra cheia de espinhos e a terra boa. Então assim, ó, essas terras são pessoas. A semente lançada à beira do caminho é o quê? É aquela pessoa que escuta a palavra de Deus, né? Escuta, se empolga, nossa, que legal, não sei o que, mas logo vem os passarinhos e comem as sementes. Ou seja, logo vem Satanás e rouba a palavra. E como que ele rouba? Ele rouba com dúvida, sabe? Você escuta e você até se empolga, nossa, que legal, agora eu vou ficar firme com Deus, que não sei o que, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí o diabo vem com o será. E nada a ver, porque foi assim que que Adão e Eva caíram, que ele colocou dúvida. Imagina, se ele tentou colocar dúvida até no próprio Jesus, imagina em mim e em você. Então, comigo ele tenta constantemente, como com qualquer um, entendeu? E aí, o que eu faço? Eu combato com a palavra, como Jesus fez. Jesus combatia, rebatia com a palavra. Então, quando vem algum pensamento de dúvida, sabe, que eu vejo que não é de Deus, ou dúvida, ou ansiedade, ou medo, alguma coisa, opa! Isso daí não é de Deus. A Bíblia fala que eu sou imagem e semelhança do Senhor, né? De Jesus. Então, esses sentimentos não vêm dele. Então, se eu sou imagem e semelhança dele, as características dele estão em mim. E Deus não tem medo, Deus não tem dúvida, Deus não tem ansiedade, Deus não tem preocupações, Deus não... Então, isso não vem dele. Então, eu já identifico imediatamente. E eu falo, eu te repreendo, Satanás. Eu não aceito essas mentiras, essas sugestões. Eu não aceito, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim. A palavra de Deus diz isso, e eu vou citando a palavra. E o diabo, ele não resiste a ouvir a palavra, então ele foge. Entende? Por isso que você tem que combater para ele não roubar a palavra do teu coração. Então, assim, a Bíblia fala aqui um pouco mais para frente, a gente vai ver que fala assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia manda a gente resistir ao diabo, porque ele vem tentar roubar, ele vai o tempo todo, gente, tentando roubar os nossos sonhos, as promessas de Deus. Será que isso vai acontecer na minha vida algum dia? Será que não sei o quê? Ah, não, isso é bobeira, é ser radical
radical demais. Radical, a palavra radical vem de raiz, entendeu? E lembra que teve a terra aqui, a pedregosa, que ela não tinha raiz, por isso que a árvore não crescia, a semente não dava frutos. Então, radical, sim, a gente tem que ser radical, sim. Jesus era radical. Você tem que ser radical contra o pecado, entende? Então, tudo aquilo que você percebe que não vem do Senhor, você vai rejeitar. Radical vem de raiz, você tem que ter raízes profundas para você permanecer firme, entendeu? Então, assim, vem algum sentimento, você não aceita. Vem algum sentimento de vingança por alguém que te traiu, por alguém que te, sabe, que foi ingrato a você e tudo. Gente, nós passamos por esses desafios e nós somos provados com isso. Aconteceu comigo esses dias mesmo, de uma pessoa que eu tava ajudando, que eu tava fazendo tudo que eu podia fazer por ela, assim, e eu fui traída, entendeu? Aconteceu uma traição, uma ingratidão, e assim, nossa, aquilo me feriu profundamente. E aí, o que Jesus ensina? Orai. Jesus manda a gente orar pelos nossos inimigos. Tipo, mesmo que a pessoa fez mal, fez tudo, e eu comecei a orar. Gente, é tão impressionante. Daí você pode pensar, Mari, não, cara, a pessoa me traiu, a pessoa me enganou, a pessoa me fez mal, a pessoa fez fofoca de mim, ela inventou coisas, ela foi ingrata, ela não sei o que, tomara que pague, tomara que não sei o que. Não faça isso, gente, porque a Bíblia fala assim, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia também fala que o Senhor é a nossa justiça. Então, se você quiser fazer justiça, Deus, ele se retira. Tá, você quer fazer justiça com as tuas mãos? Então, beleza, faça, eu tô fora. Agora, se você entregar isso pra mim, deixa que eu sei como lidar, entendeu? E eu comecei a orar por essa pessoa. Falei, eu não aceito esse sentimento, eu não aceito essa dor, porque dói, gente. A ingratidão, nossa, a ingratidão dói demais. A ingratidão dói demais, a traição dói demais, né? Seja de um amigo, de uma amiga, de quem for, dói demais. Então, assim, eu comecei a orar por essa pessoa. Senhor, eu abençoo essa pessoa, não deixa o inimigo roubar aquilo que o Senhor tem pra ela, que não sei o que. Comecei a orar, e Deus foi colocando amor no meu coração por essa pessoa. E o perdão foi surgindo. Eu decido perdoar, porque lembra que eu falei que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão, ele começa com uma decisão. Se você for esperar sentir, o dia que eu sentir, eu perdoo. Gente, e lembrando que perdoar não significa ter que conviver, entendeu? Porque se você sabe que a pessoa vai continuar te fazendo mal, você não precisa ter que conviver com ela, mas no teu coração você tem que perdoar para você não ficar preso, para você não ficar bloqueado, amarrado naquilo ali. Então, Jesus nos perdoou de algo tão grandioso, do nosso pecado, que não tinha como pagar, nem que se a gente desse a nossa vida não teria como, né? E ele nos perdoou de tantas coisas, e às vezes a gente não quer perdoar o outro que fez algo para nos machucar, entende? Então, assim, e a gente está sendo testado nisso. Então, toda vez que vinha aquela dor, eu falava, eu perdoo fulano de tal, eu não aceito isso, eu a perdoo, e começava a orar, Deus abençoa, não sei o que, eu a abençoo, que o inimigo não roube aquilo que o Senhor tem pra ela, não sei o que, tal, assim, comecei a orar e falar, sempre que vinha a dor que o inimigo tentava trazer, porque ele tenta trazer, lembra o que ela fez, lembra que não sei o que, lembra, tipo, cala-te, Satanás, sai daqui, em nome de Jesus, fora, eu não aceito. E, gente, a partir do momento que eu começo a fazer isso, sabe? Eu já faço isso há muitos anos. Eu decido perdoar e começar a orar pela pessoa. Você vai ver que você vai, em vez daquela dor, daquela mágoa, tudo, você vai começar a sentir amor pela pessoa. E não que você tenha que conviver com a pessoa, que você sabe que ela pode, tipo, te picar de novo, né? Como a natureza, como a história do sapo e do escorpião, entendeu? Talvez você já ouviu essa parábola. Talvez a natureza dela seja fazer isso, até que ela realmente se converta de verdade. Mas então, assim, é perdoar, entende? Não guardar aquilo pra você. Então, assim, resistir a Satanás. Em tudo ele vem tentar roubar, porque Jesus falou assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, como eu falei em Marcos 3, certo, gente? O segundo tipo de semente, ela é lançada em terreno pedregoso. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, recebem a palavra com alegria, nossa, que legal e tal, de repente você está aqui ouvindo, isso está te fortalecendo, mas visto que não tem raiz em si mesma,
essa palavra permanece por pouco tempo. Então, assim, ó, você ouve a palavra, você, nossa, recebe com alegria, se empolga, tudo, tipo, que legal, se enche de esperança, mas aí quando surge alguma tribulação, alguma perseguição, qualquer coisa que você passa, uma provação no teu trabalho, com o teu marido, com a tua esposa, na tua família, no financeiro, você logo, tipo, abandona a palavra. Ah, não, Deus não tá nem aí comigo, porque senão ele não deixaria eu passar por isso, não sei o quê. Gente, mar calmo não produz bom marinheiro, não. Deus, ele prepara a gente. Eu passo pelas minhas, sabe, pelas minhas provações, e sempre que eu passo, gente, por provação, por deserto, por caverna, por tudo isso, solidão, tudo, eu sei que Deus tá me preparando para algo maior. É uma preparação, são testes e testes para você mudar de fase. Seja, talvez você já alguma vez na vida já jogou videogame, né? E às vezes a gente vai mudando de fase. Você passou da primeira fase, vai para a segunda, terceira. Na vida é assim, entende? Deus, ele nos prepara para novas fases, para novos níveis, e é cada vez melhor aquilo que ele prepara pra gente. Só que a gente tem que estar preparado para viver esse melhor. Então, não seja como uma terra pedregosa que vai ouvir a palavra, né? Vai se encher de esperança, de alegria, tudo, e qualquer probleminha que surgir, você já, não sei o que, já desanima. Não, você tem que fixar na palavra. Não, a palavra de Deus diz isso, e eu fico com a palavra, eu fico com aquilo que Deus diz ao meu respeito, não aquilo que o inimigo está tentando colocar nos meus ouvidos. Então fala que não tem raiz em si mesmo. O que é ter raiz em si mesmo? É você buscar a tua intimidade com Deus. É muito bom, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que nem eu falei lá em Marcos 3. Isso que você está fazendo agora, nesse exato momento de tirar um tempo para estar ouvindo a palavra, isso aqui, esse devocional, é um tempo que você está se alimentando espiritualmente. É um momento que você está tirando para que a tua fé aumente, então tua fé está crescendo. Mas isso tem que ser sempre, gente, assim como tomar banho, assim como comer. Você não toma café da manhã só uma vez na semana, você não almoça só uma vez na semana, você não toma banho uma vez na semana. Ou, sei lá, alguns sim, né? Tipo, em alguns países. Mas você não consegue ficar sem comer, sem beber, sem nada, tanto tempo. E a palavra de Deus é a mesma coisa. A gente precisa estar se alimentando diariamente. E quando ele fala não tinha raiz em si mesmo, é porque você também, é muito importante você estar ouvindo o devocional, você estar aprendendo mais da palavra, mas você também ter o seu momento com Deus. Você ir dobrar os teus joelhos, orar, ter o teu tempo com Deus, sabe? Ou tá dirigindo o teu carro, tá falando com Deus. Em qualquer lugar que você tiver, você pode estar o tempo todo. A Bíblia fala orar e sem cessar. Aí você pensa, sem cessar? Mas como assim? Ou seja, onde você estiver, você pode estar orando, você pode estar falando com Deus, você pode estar... se você não sabe orar, fala, Espírito Santo, me ensina a orar. Gente, orar é conversar. Imagina que você está conversando, se você tem uma melhor amiga, um melhor amigo que você conversa, é a mesma coisa você conversar com Deus. Pai, eu tô sentindo isso. Pai, eu tô triste porque aconteceu aquilo. Pai, meu coração hoje tá angustiado, eu tô preocupada com isso, mas eu entrego essa preocupação ao Senhor, porque a tua palavra diz que a gente deve lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E, sabe, conversar com Deus, gente, não precisa, cumprir um protocolo. É só você conversar, abrir o teu coração como uma criança. E seguindo ali. Outra ainda semente foi lançada entre os espinhos. Então, assim, essa aqui, entre os espinhos. O que significa os espinhos? As preocupações dessa vida, o engano da riqueza e o anseio por coisas que sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, essa terra é semelhante àquela pessoa que ouve a palavra, né? Ela escuta a palavra, tudo, até se empolga, mas aí, tipo assim, as preocupações dessa vida, ela deixa as preocupações roubarem. E preocupação é o que, gente? Olha a palavra preocupação, é uma pré-ocupação. Tudo que é pré significa que vem antes, né? É algo precoce. Então, ela é uma pré-ocupação daquilo que nem aconteceu. Então, toda preocupação é um desperdício de energia, porque você está se ocupando de algo que nem aconteceu e que talvez nem vai acontecer. Como eu já falei nos meus vídeos no YouTube, que a psicologia própria fala que a maioria das nossas angústias, anseios, medos, ansiedades, preocupações são por coisas que nunca vão acontecer de fato. Ontem à noite eu estava conversando com uma amiga que mora lá em Orlando e a gente conversando, né, sobre as
os desafios que a gente passa, tudo, e ela contando das coisas que ela passou, e o quanto que ela chorou no momento, porque ela não entendeu o que Deus estava fazendo, e ela chorava e sofreu, e Deus estava levando ela para viver algo muito, muito, muito maior, muito melhor. Mas ela estava tão apegada àquilo que ela estava vivendo no momento que ela não queria abrir mão daquilo. Enquanto Deus estava falando, abra mão disso porque o que eu tenho para você é muito maior. Abra mão do velho para que eu possa te entregar o novo. Se as tuas mãos estão ocupadas com o velho, como é que eu vou te entregar o novo? E ela não entendia no momento, e ela chorava muito. E hoje o que Deus fez na vida dela é lindo. E ela, ontem foi engraçado que ela falou assim, meu Deus, por que eu chorei tanto? Por que eu me preocupei tanto? Por que eu me angustiei tanto? Olha que coisa mais linda que Deus estava preparando para mim. E eu toda preocupada, agarrada naquilo lá, apegada. E por que a gente se apega se daqui a pouco a gente vai embora, gente? A gente nem pertence a esse planeta. Você não é daqui desse planeta, nem eu, a gente não é. A gente está passando um curto período de tempo aqui, é um sopro. A vida é um sopro. A gente vai ver o quê? 70, 80, 90, máximo 100 anos, cento e poucos e acabou. Isso passa assim, ó, num piscar de olhos. Então, por que tanta preocupação? A vida é tão curta que sofrer uma perda de tempo. E aqui Jesus fala que essas pessoas, elas perdem a salvação, elas perdem a palavra de Deus. Por quê? Por causa das preocupações. E preocupação é o oposto da fé, porque quando você confia em Deus, ainda que você passe por dificuldades, por problemas, por tribulações, por desafios, você fala, não, Deus está cuidando e eu sei que Ele vai dar a saída e que algo bom Ele está preparando para mim. Então fala assim, ó, as preocupações, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, ó, preocupação, ganância, porque riqueza, mais e mais e mais e mais e mais, você não tira nenhum tempo para Deus. Você tá o tempo todo com a tua cabeça trabalhando, tipo, sem parar, com a mente barulhenta. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o que lá. Até no momento que você tá orando, tua cabeça tá em outro lugar, entendeu? Então você tá preocupado com as coisas desse mundo, com o engano das riquezas, se comparando com outras pessoas. Gente, sempre vai ter alguém mais rico do que a gente, mais bonito do que a gente, com um corpo mais bonito, ou que parece que tem uma vida perfeita, que você vê as fotinhos lá no Instagram, nossa, que perfeito, que não sei o que. Aí você vai lá e olha o teu Instagram. Aí você fala, nossa, minha vida é uma caca, sabe? Comparado. Para de se comparar, gente. Isso é altamente destrutivo. O que Deus deu pra gente, nós somos seres únicos, singulares. E às vezes você fica olhando a grama do vizinho e achando a grama do vizinho mais verde, sendo que às vezes a grama do vizinho é sintética, é artificial. Aí você vê lá aqueles casais de propaganda de margarina, né? Tipo, nossa, que lindos, não sei o quê, aquela família perfeita. E às vezes aquilo ali é só uma fachada, só uma aparência, entendeu? Eu conheço muitas pessoas que vivem assim. Como eu convivo nesse meio, eu conheço muita gente que vive de fachada, mas que tu olha ali, nossa, é o relacionamento perfeito, é a família perfeita, os filhos perfeitos, e não é nada disso, entendeu? Ou a pessoa que nossa, que viaja, que não sei o que lá, só com bolsa de marca, com isso de marca. Gente, eu conheço, eu sei de gente, as bolsas são falsificadas, entendeu? Às vezes a pessoa parcelou aquela viagem lá em 500 vezes, a pessoa tá toda endividada, tá cheia de coisa, mas mantendo a aparência, entendeu? Aí você olha, acha a vida da pessoa perfeita. E aí tá uma caca, uma nhaca. E aí você se comparando, aí você vai lá e olha teu Instagram, ai que vida sem graça minha comparado a... Mas você não sabe que a pessoa tá lá por uma, sabe, fazendo aquilo com uma necessidade tão grande de ser aceita, de ser vista, de ser admirada pelas pessoas, com um buraco enorme no peito. E tudo isso que ela faz é uma forma de dizer, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Entende? Andando com bolsa falsificada, com coisa falsificada para mostrar para os outros. Por quê? Porque ela não se sente boa o suficiente, ela não se sente aceita, amada o suficiente. Então ela faz isso para que as pessoas anotem, né? Para que as pessoas notem ela e para que ela se sinta valorizada. Por quê? Porque ela mesma não se valoriza, ela mesma não se sente valorizada. Entende? Então, assim, não caia na besteira de se comparar. Entendeu? Porque se você se compara, você começa a girar em torno de uma insatisfação, começa a ser grato pelo que você tem. Como eu tava falando aqui, como a ingratidão dói, né? Quando a gente, tipo, ajuda uma pessoa, faz tudo e a pessoa vai lá e trai a gente. Dói pra caramba. Agora, vocês acham que não dói pra Deus também, quando a gente é ingrato com Ele? Peraí, deixa eu tomar uma água.
Vocês acham que não dói pra Deus também? Olha tudo que Deus faz pela gente. Olha os livramentos que ele dá, gente. Quantos livramentos de acidente que você nem tem ideia que Deus já te livrou. Livrou tua família de doenças, de tantas coisas. Se você tem uma cama para dormir, uma coberta quentinha, quantas pessoas não têm um teto sobre a cabeça? Entende? Você tem um teto sobre a tua cabeça, você tem uma cama quentinha, você tem uma coberta, você tem água quentinha saindo do teu chuveiro, sabe? Se você liga a torneira, sai água, você tem os teus eletrodomésticos, a geladeira que mantém a comida, o micro-ondas que você esquenta, né? O forno, é tudo tão prático, então a gente tem tanta coisa para agradecer, a saúde, aqueles que têm saúde. Basta você ficar doente um dia, dois, que você vai ver, meu Deus, como é bom ter saúde. Esses dias eu fiquei muito ruim, eu tive uma intoxicação alimentar. Meu Deus do céu, que horrível. E tipo assim, vômito e dor de barriga, e vômito e náusea, e não tinha mais, sabe quando não tem mais o que você vomitar? E a náusea não para, nem com remédio, nem com Dramin, não parava. Que horrível isso, gente. E aí quando você melhora, você fala, meu Deus, como a saúde é preciosa, como a saúde é preciosa. Entende? Então, assim, você não precisa esperar perder para valorizar o que você tem. Valorizar a tua família, valorizar a tua casa, agradecer, ser grato, porque a gratidão é uma das maiores fontes de energia que tem. Você pode ver que uma pessoa grata, ela é cheia de energia. E uma pessoa que se compara, ela tá sempre triste, sempre girando em torno de uma insatisfação. Sempre cobrando o marido, cobrando a esposa, cobrando os filhos, sempre insatisfeita, sempre, né? Então, vive a tua vida, seja feliz com o que você tem. Porque aí você vê aquela pessoa, tipo, nossa, aquela pessoa milionária lá. Ela tá infeliz porque ela tá se comparando com o multimilionário. Aí você olha o multimilionário e você pensa que é feliz. Aí ele tá infeliz porque ele tá se comparando com o bilionário, ele não tá satisfeito. Aí você olha, não, o cara é bilionário, ele deve ser feliz da vida. E ele tá insatisfeito porque ele tá se comparando com um multibilionário. E assim é, gente, pelo amor de Deus. E fica desperdiçando a vida ali, se comparando. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. E aí sim, quando você estiver feliz e for grato, você pode receber muito mais. Entendeu? Porque a ingratidão, ela suga a tua energia, ela suga, a comparação, ela é altamente destrutiva. Então para de se comparar, para de ficar olhando a vida dos outros que parece perfeita, mas que não tem nada às vezes de perfeita. E se for perfeita, se for uma vida perfeita, não tem, né? Que todo mundo passa pelos seus desafios. E ainda que seja uma vida, a pessoa plantou para chegar ali, entende? Então, cuida do teu jardim, não corra atrás das borboletas, cuida do teu jardim que as borboletas vão vir até você, certo? E aí Jesus continua falando da terra boa, no versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Olha isso, então são aquelas pessoas que escutam a palavra e elas dão fruto, aquilo ali frutifica, sabe? Não fica só para elas aquilo, elas compartilham. O que eu faço aqui no YouTube, tanto no meu outro canal lá, que tá com quase 700 mil inscritos, como nesse que a gente tá começando de novo agora, é uma forma de transbordar, entendeu? Meu Deus, quanta coisa Deus fez por mim, quanta coisa Deus faz, quantas coisas lindas Deus ainda vai fazer. Então, assim, eu compartilhar isso com vocês é uma forma de eu estar dando frutos. Eu tô passando para frente, você também passa para frente, compartilha com outras pessoas, seja luz na vida de outras pessoas, seja sal. Jesus falou, vocês foram chamados para serem sal da terra e luz do mundo. O que a luz faz, gente, no ambiente escuro? Você liga uma lâmpada e uma pequena lâmpada, comparada ao tamanho do ambiente, ela clareia todo aquele lugar, não é? Você liga a luz do teu quarto. Olha a diferença do tamanho da lâmpada e o tamanho do teu quarto inteiro. E uma única lâmpada clareia todo aquele lugar. E Jesus ainda chama a gente para ser sal da terra. O que o sal faz? Ele traz sabor, ele traz vida. Você pode comer o prato mais maravilhoso do mundo. Esses dias eu tava com muita vontade de comer um prato, muita vontade. E eu pedi aquele prato. Nossa, e ele veio coisa mais linda, assim. Eu olhei, uou! E quando eu fui comer, ele tava insípido. Tipo assim, tava sem sal, tava, sabe? Então pode ser o melhor prato do mundo. Sem sal não tem graça.
Então, Deus te chamou para ser sal, para levar sabor para a vida das pessoas. É isso que eu tô falando. Às vezes a pessoa, que nem o prato mais lindo do mundo, mas sem sal não tem graça. Então, a pessoa pode ser multimilionária, bilionária, não sei o que, se ela não tiver Jesus mesmo, não tiver Deus, não tiver essa, vai ser como uma vida sem sal, como aquele prato bonito, mas sem sal, entende? E o sal não é pra gente ser o sal dentro do saleiro, por exemplo, não, então eu vou na igreja todo dia, eu vou não sei o quê. Isso é ser sal dentro do saleiro, não que você não deva ir. Mas a gente tem que ser sal lá fora. Sal dentro do saleiro não faz diferença nenhuma, né? A gente tem que ser sal lá fora, levar sabor para a vida das pessoas, levar vida, levar Jesus, levar luz, né? Iluminar onde tem trevas. Então, que nós sejamos uma terra boa, que venha frutificar, que aquilo que você receba, que você recebe, que você multiplique por 30, por 60, por 100, por 1000, por 1 milhão, por um, entendeu? Então, que a gente passe para frente. Aí, continuando, a candeia, versículo 21. Ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. De novo ele fala, olha só, gente, se alguém tem ouvidos, porque muita gente escuta, mas não entende, entendeu? Não tem ouvidos espirituais abertos para entender. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado, e a quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Gente, quando eu li isso daqui, quando eu li pelas primeiras vezes, né, quando eu comecei a ler a Bíblia lá 20 e poucos anos atrás, isso parecia injusto. Peraí, a quem tem mais lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas como assim? Não devia dar para aquele que tem menos, né? Não, a quem tiver, mais será dado, a quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aí você pode ver aquela pessoa que, tipo assim, ela, né, rala pra caramba, não sei o que, daí quando ela junta um dinheiro, alguma coisa, acontece alguma coisa. A pessoa bate o carro, alguém fica doente, ou não sei o que lá, ou vai ter que gastar, estoura um eletrodoméstico lá, queima, e ela tem que gastar aquele dinheiro, e parece que ela nunca consegue sair dali, fica patinando. E aí ele fala, e aquele que tem mais será dado. Ou seja, aquele que tem por dentro. Tem uma frase do John Maxwell que ele fala assim, para ser um vencedor na vida, primeiro você precisa ser um vencedor por dentro. Você precisa ser antes de ser, entendeu? É como assim, tipo, por dentro você já tem a certeza. Eu lembro que desde pequenininha, gente, desde pequena, dentro de mim tinha uma certeza tão grande de que tudo ia dar certo, sabe? Tudo ia dar certo. Mesmo eu estando passando por aquele inferno que foi a minha infância, né? Quem conhece a minha história sabe, quem não conhece, entra aí no YouTube e digita Testemunho Marinalva Calegário, e aí você vai saber da minha história. Então, assim, mas mesmo no meio daquela tribulação toda, de tudo aquilo que eu passei na infância, dentro de mim, algo lá no fundo me trazia esperança, sabe? De que as coisas iam dar certo, de que ia ficar tudo bem, de que... Então, assim, para ser um vencedor na vida, primeiro você tem que ser um vencedor por dentro. Agora, uma pessoa que só murmura, que é ingrata, que, sabe, aquela pessoa rabugenta, negativista, não sei o quê, o pouco que ela tem ainda ela perde. Por quê? Porque ela só vê coisa negativa, ela só reclama, ela só murmura, ela se compara, e aquele que sabe que é cheio de gratidão, de energia, de não, as coisas vão dar certo e vai dar tudo certo, não sei o que lá, as coisas realmente dão certo. Então, cada vez é acrescentado mais e mais e mais ainda para essa pessoa. Por isso que a gente tem que ser antes de ser, entendeu? Que nem perguntaram para um... Eu tava entrevistando um cara que ele era muito, muito pobre. Ele foi muito pobre. Aí ele começou... Mas muito pobre mesmo, assim. Pobre, pobre de morar num barraco, assim, acho que nem luz elétrica, não tinha nada. E aí ele pegou e começou a vender água no semáforo. E daquela água ele foi juntando dinheirinho e foi vendendo mais. E daí até que ele abriu uma merceariazinha, foi indo. E hoje ele é muito rico. E daí fizeram uma pergunta para ele... Como que foi que perguntaram assim, e como que você se sentia quando você era pobre, não sei o que lá. Daí ele falou, não, eu nunca fui pobre, eu só estive sem dinheiro.
Olha, cara, que resposta! Tipo, eu nunca fui pobre, eu só estive sem dinheiro. Por quê? Porque por dentro ele sempre foi rico, entendeu? Ele se via rico, ele se visualizava rico, ele tinha uma certeza dentro dele que ele ia vencer na vida, que ia dar certo, não importa que a família dele, né, que ele era da favela, tipo assim, morava num barraco que, meu Deus, que não tinha nada, assim, de passar fome, de tudo, por dentro ele se via vencedor, sabe? Então é isso que a gente tem que buscar. E se a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores, é porque nós somos mais do que vencedores. Se a Bíblia está escrito, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então a gente já venceu todas as coisas, gente. Mais do que vencedor significa o quê? Já é bom a gente ser vencedor, né? Agora, Jesus falou que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor é aquele que antes de ir para uma batalha já tem certeza da vitória. Então não importa o que você está passando hoje, já comece a visualizar a tua vitória. Porque se Jesus falou, ele não mente. É só você que pode perder a tua bênção se você quiser. Se você não quiser, se você manter a fé, tudo a gente consegue pela fé. Lembra que Jesus curava e falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé. Então, assim, é a tua fé que vai te salvar, te curar, te prosperar, ou é a tua fé que vai te levar, a tua falta de fé que vai te levar, a tua incredulidade que pode te levar ao fracasso. Então fique com a fé. E essa frase que eu escutei, não, eu nunca fui pobre, eu só estive sem dinheiro. Porque na alma dele, por dentro, ele sempre foi rico. Ele se via assim, mesmo morando num barraco de lona lá, não tendo luz, não tendo nada, nem água encanada. Tipo, ele sabia que ele ia vencer e venceu. E hoje ele é um multimilionário. Entende? Então, assim, gente, a forma como a gente enxerga as coisas, como a gente se vê, faz toda a diferença, certo? A parábola da semente, versículo 26. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Então, assim, ó, quando você planta, por exemplo, hoje estão acontecendo coisas na minha vida, gente, deixa eu dar um exemplo, estão acontecendo coisas na minha vida que eu plantei há muitos anos atrás. Então, assim, tipo, nossa, que legal, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá? Porque eu plantei lá atrás, entendeu? E teve momentos que parecia que eu não ia colher porque tava demorando, teve. Meu Deus, quando que vai chegar e tal? Então, assim, talvez hoje estão acontecendo coisas maravilhosas na tua vida e você, puxa, que bacana. São coisas que você plantou lá atrás, são pessoas que você ajudou, foi o bem que você fez, sabe? Gente, eu acho incrível porque, assim, ó, às vezes eu sou meio desligada. Então, às vezes eu esqueço a bolsa num restaurante, num lugar, ou eu esqueço o celular no banheiro do aeroporto, em algum lugar por aí, esqueço bolsa, celular, a carteira, esqueço alguma coisa assim, tipo, ou perco até um documento, assim, identidade, foi identidade, carteira de motorista, alguma coisa. Gente, sempre tem alguém pra vir correndo atrás de mim, correndo, tipo, moça, ou eu volto lá no lugar, tipo, no banheiro, o celular tá lá ainda, sabe? Aconteceu esses dias, eu voltar lá, tá lá, ou alguém, sabe, pegar e me devolver, por quê? Porque eu sempre fiz isso. Entende? Eu sempre fiz isso. Eu pego, eu vou atrás, ou se eu não encontro a pessoa, eu levo no lugar lá onde alguém pode anunciar que foi achado e tudo. Então, assim, cara, você vai colher o que você plantou. Não adianta você querer levar uma vantagenzinha hoje aqui, porque lá na frente a colheita vai ser muito maior. 30, 60, 100 por um. De tudo que você faz, as coisas boas ou ruins. Então, por exemplo, hoje tu vai no mercado, aí você paga lá a conta, um dinheiro, e a pessoa te dá um troco a mais. Ela se engana e te dá um troco a mais, te dá 100 reais a mais de troco. E aí você pega e vê aquilo e fica quieto. Meu Deus, você nem imagina o quanto que você vai perder. Multiplicadas vezes você vai perder lá na frente. A colheita pode não vir amanhã, nem a semana que vem, nem no mês que vem, mas daqui a alguns anos, talvez vai acontecer algo com você que você vai perguntar, meu, por que tá acontecendo isso? Por causa daquilo que você plantou lá atrás, entendeu? Então,
se até hoje você plantou... Então, assim, não existe, gente, esse negócio de... vou levar uma vantagenzinha aqui, uma mentirinha aqui, um negocinho lá. Não se engane, com Deus não existe atalho. Não existe. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que consertar isso. Mais cedo ou mais tarde a colheita vem, entendeu? Então, assim, procure ser íntegro em tudo, porque o maior beneficiado é você, entendeu? E talvez hoje você talvez esteja colhendo coisas desagradáveis que você plantou lá no passado. Mas o que importa é de hoje em diante você falar, quer saber? A partir de hoje eu vou fazer tudo certo. Chega de mentir, chega de querer levar vantagem em cima dos outros, chega, né? Que nem tem gente que vai vender o carro, por exemplo. Às vezes o carro já foi batido, o carro já não sei o que lá, aí a pessoa, né, faz aquele conserto, aquela pintura perfeitinha, lava o carro, coloca cheirinho e fala, não, o carro tá novinho, tá zerado, tá não sei o que, o carro tá quase fundindo o motor, a pessoa sabe e ela engana outra pessoa. Cara, você acha que Deus não tá vendo isso? Você acha que você vai conseguir enganar Deus? Aí lá na frente você se arrebenta no sentido de, sabe, de perder tudo que você tem, de acontecer alguma coisa ruim. Você enganou uma pessoa lá atrás. E isso não vai passar. A Bíblia fala que nada passa despercebido dos olhos de Deus. Não há nada oculto. Olha aqui o que Jesus falou aqui no versículo 22, nesse que a gente está lendo, Marcos 4, 22. Fala assim, porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Então não adianta, de Deus a gente não tem como se esconder. Mentira não é de Deus, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, entendeu? Orgulho não é de Deus. Esses dias eu ouvi algo muito legal que fala assim, o orgulho não é do diabo, o orgulho é o próprio diabo. E a Bíblia fala que o orgulho precede, ou seja, antecede a queda. Quando você é orgulhoso, arrogante, é queda. Quando você é humilde, o que vem pela frente é honra. Deus te honra quando você é humilde. Então, assim, se até hoje você plantou, Mari, puxa, tô ferrada então, porque eu fiz um monte de coisa errada no passado. O que importa é a partir de hoje. Jesus fala que aqueles que estão nele são nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então você pede perdão hoje, a partir de hoje você começa a plantar coisas boas, talvez ainda algumas coisas ruins você vai continuar colhendo, que é fruto daquilo que você plantou lá atrás, mas se a partir de hoje você começar a plantar coisas boas, daqui a pouco começa a vir essa colheita de coisas boas e vem multiplicado também. Então muitas coisas que eu tô colhendo na minha vida hoje, que tá acontecendo na minha vida hoje, foram coisas que eu plantei há 20 e poucos anos atrás, entendeu? São promessas de Deus de 20 e poucos anos atrás que estão acontecendo hoje, entende? Não que vai demorar 20 e poucos anos, gente, mas é o tempo que eu precisei para estar preparada para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E eu vou continuar plantando o bem, plantando em terra boa, plantando... Por quê? Porque lá na frente, quando eu tiver meus 50, 60, 70 anos, também eu quero continuar colhendo coisas boas, certo? Então, vamos lá. Daí aqui que a gente leu, da semente que cresce enquanto dorme. Então, aqui, quando você faz as coisas boas, ele fala assim, daí o cara lançou a semente, plantou tudo, e enquanto ele dormia, Deus foi dando crescimento, né? Então, assim, enquanto você descansa em Deus, Ele tá fazendo. Você plantou coisa boa? Plantei, Mari. Então descansa o teu coração, não fica ansioso, não fica preocupado. Você está sendo uma pessoa íntegra, você está sendo uma pessoa verdadeira, fica tranquilo que enquanto você descansa, Deus dá o crescimento. E aí, de repente, quando você acorda, que fala ali que ele acorda, tipo assim, nossa, já estão ali os frutos, entendeu? Aí os frutos começam a vir e cada vez vem mais. Então descansa teu coração. A parábola do grão de mostarda, versículo 30. Novamente ele disse, com que comparamos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas. Olha isso, gente, a semente de mostarda ela é minúscula e se torna uma das maiores árvores, né? Com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então,
O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Aqui ele está falando da fé também. Lembra que ele falou, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esta montanha, lance-se ao mar, e ela irá. Gente, Jesus falou que nós poderíamos fazer coisas maiores do que ele fez. Maiores. Meu Deus do céu. E tudo que a gente faz é através do quê? Da fé. Então, imagina quão pitica não é a nossa fé. Muito pititica, gente. É menor do que um grão de mostarda, porque eu, pelo menos, ainda não consegui transportar uma montanha para o meio do mar. Eu imagino que vocês também não. Mas isso é possível, conforme a nossa fé. Mas eu quero chegar nesse nível de fé. Não que eu precise transportar uma montanha, mas curar, sabe? Pessoas que são como Jesus fazia, pessoas que eram aleijadas, ressuscitar os mortos. Outros homens comuns aqui na Terra, como eu e você, fizeram isso já. E eu também quero isso. Imagina, Billy Graham só com o paletó dele que ele jogava, as pessoas levantavam da cadeira de rodas. Entende? Então, conforme a nossa fé cresce, mais o poder de Deus atua na gente. Então, por isso que a gente tem que ouvir a palavra, ler de novo. Gente, eu leio a Bíblia há 26 anos que eu leio a Bíblia. Eu termino, aí eu volto, que nem eu terminei de ler ela inteira, eu voltei e tô lendo tudo de novo. Eu tô lá em Salmos agora, que é o meu devocional que eu faço antes de fazer o de vocês, a primeira coisa do dia que eu faço, né? Mas tô lendo de novo, e cada vez que eu leio, eu falo, caramba, nossa, que profundo isso, que ela se renova a cada manhã, entendeu? Por isso a gente tem que estar sempre lendo a palavra para aumentar a nossa fé. E agora, Jesus acalma a tempestade, versículo 35, para a gente acabar. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Imagina o desespero, gente. O temporal era tão grande que o barco se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. Olha a autoridade de Jesus, gente. Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez uma completa bonança. Bonança é calmaria, né? Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Imagina, eles conviviam com Jesus dia e noite, eles viam Jesus ressuscitar mortos, curar paralíticos, leprosos, tudo. Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, gente, olha o nível da paz de Jesus. Vamos meditar sobre isso aqui. Tava o maior temporal à noite, no mar. O temporal estava tão grande a tempestade, que o barco estava se enchendo de água. E Jesus estava lá na popa do barco, dormindo tranquilamente. Olha o nível da paz de Jesus. Ele dormia como uma criança que é assim, né? Brinca o dia inteiro, a hora que capota lá de qualquer jeito e dorme. Gente, e muitas vezes a gente tem insônia, não consegue dormir, rola para um lado, rola para o outro. Por quê? Por causa das preocupações dessa vida. Enquanto Jesus, ele sabia que ele ia morrer, que ele ia passar pela cruz, que ele ia ser traído, que ele ia tudo ser humilhado, né, espancado. Ele sabia de tudo isso, mas ele confiava no Pai. Ele confiava tanto no Pai que, sabe, nada tirava o sono dele, o descanso dele, a paz dele. E olha que outra coisa interessante que a gente pode tirar daqui. Não importa qual seja a tempestade que você está passando hoje. Talvez hoje você está passando por uma tempestade. Clame a Jesus. O que os discípulos fizeram? Clamaram a Jesus. Mestre, acorda, socorro. E Jesus só falou, aquiete-se, acalme-se. Só falou isso para o mar. E a tempestade parou na hora. Então Jesus, ele tem o poder de acalmar a tua tempestade exatamente agora.
acalmar, seja qual for a tempestade que você está passando, seja na área sentimental, na área financeira, na área profissional, no teu trabalho, alguém que te atormenta, que te perturba, que, sabe, seja no teu casamento, no teu relacionamento, no teu namoro, com os teus filhos, seja o que for, Jesus pode acalmar qualquer tempestade. Tanto que os discípulos ficavam olhando um para o outro e perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Entendeu? Claro, é Jesus que criou o planeta, que criou o universo, as galáxias, todos os planetas, criou tudo. O mar, o céu, a terra, os pássaros, tudo. Então ele manda em tudo, gente. Então ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade que você esteja vivendo hoje, para acalmar o teu coração, para encher de esperança, para saber para você se encher de esperança e saber que Deus está preparando um futuro lindo para você, um futuro de paz. Porque a Bíblia fala assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Então confia na palavra, você tem que se firmar na palavra, não seja como a terra pedregosa, a terra no meio cheia de espinhos, ou a terra à beira do caminho, que o inimigo rouba a palavra, seja uma terra boa, sabe, enquanto você está plantando bem, enquanto você está multiplicando ali, Deus está multiplicando na tua vida. Então descansa o teu coração em Deus, descansa, entrega para Ele toda a tua ansiedade, todo o teu medo, essa tempestade que você está passando, fala, Senhor, a partir de agora eu entrego essa tempestade em tuas mãos, e o Senhor, eu peço que o Senhor acalme o vento, acalme essa tempestade, e Ele vai acalmar. E me dá a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Jesus falou que nele nós encontramos a paz que excede todo o entendimento. Olha o nível da paz que Jesus sentia, gente. No meio de um temporal, o barco enchendo d'água e Jesus dormindo, igual uma criança no barco. Tipo, o nível da paz, entendeu? Então, que o Senhor enche o teu coração dessa paz nesse dia e sempre. Vamos orar pra gente encerrar? Deixa eu só tomar mais uma aguinha aqui. Paizinho amado, muito obrigada, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós te damos graça pela tua palavra. Jesus, pelo teu poder que acalma qualquer tempestade que nós possamos passar na nossa vida. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está ouvindo esse devocional agora. Deus, que tem tirado esse tempo para se alimentar da tua palavra, para aumentar a sua fé, para se fortalecer no Senhor, Pai. Que o Senhor esteja agora de forma especial, Deus, visitando, tocando a vida de cada um, Senhor, ministrando ao coração de cada um, suprindo as necessidades de cada um, Paizinho, em nome de Jesus, de cada irmã minha, de cada irmão meu, Senhor, que o Senhor esteja agora, neste momento, Senhor, visitando, que o Senhor esteja acalmando, o Senhor conhece a tempestade da vida de cada um, Senhor, Tu é poderoso, Jesus, para com uma só palavra, com o teu pensamento, com o olhar, o Senhor cessar essa tempestade. Pai, esse coração que está aflito agora, Senhor, que está angustiado, que está preocupado, Senhor, que está ansioso, que o Senhor venha, Senhor, remover, que o Senhor venha arrancar pela raiz toda a ansiedade, todo o medo, todas as preocupações, Deus, venha arrancar, Paizinhos, e que essa pessoa venha sentir agora a tua paz que excede todo o entendimento. Deus, em nome de Jesus, Deus, que cada um aqui que está ouvindo essa palavra, que seja, Senhor, que se torne uma terra boa, Deus, que dá 30, 60, 100 por um, Pai, que venha plantar coisas boas, colher multiplicadas vezes essas coisas boas que eles escolheram plantar a partir de hoje. E, Pai, acalma o coração, acalma a tempestade, Pai. Eu não conheço, Senhor, quem que está ouvindo essa oração agora, quem que está aqui ouvindo esse devocional, mas o Senhor conhece cada pessoa desde antes de nascer, quando estava sendo formado no ventre da sua mãe. O Senhor conhecia o teu corpinho ainda informe, ainda quando ele estava sem forma. O Senhor já conhecia, o Senhor já sabia como que ia ser o teu nome, o Senhor preparou cada detalhe teu, criou cada detalhezinho, a tua boca, o nariz, cabelo, o rosto, as mãozinhas, os pezinhos, tudo o Senhor conhece. O Senhor sabe quantos fios de cabelos nós temos na cabeça, Senhor. O Senhor sabe os anseios e os desejos do nosso coração, os desejos mais íntimos do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que neste momento o Senhor venha, Espírito Santo, encha-nos da tua presença, abra os nossos ouvidos, Senhor, como o Senhor fala tanto na tua palavra, quem tem ouvidos ouça, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, Senhor, e não ouvir a voz do inimigo.
Nós repreendemos agora toda mentira de Satanás, todas as suas setas, os seus dardos, as suas flechas, que sejam destruídos agora, que o Senhor quebre, que o Senhor queime, em nome de Jesus. Paizinho, proteja as nossas famílias, os nossos familiares, as nossas vidas, os nossos bens, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, nosso trabalho. Pai, nós consagramos tudo a Ti, Senhor, que cada passo que nós formos dar seja direcionado pelo Senhor. Dá-nos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz e um coração disposto a Te obedecer imediatamente. Pai, meu pedido nesse dia, Senhor, é que o Senhor venha, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um aqui que está ouvindo essa oração agora, de cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor venha e acalme essa tempestade no dia de hoje. Que nesse exato momento essa pessoa possa estar sentindo a Tua presença, Senhor, e que essa tempestade dentro dela, dentro dele, seja acalmado agora. Que essa situação, Senhor, venha, que o Senhor venha trazer solução, Deus, de uma forma pacífica, de uma forma leve, Paizinho. Traga resposta, Senhor. Acalme a tempestade, Pai. E muito obrigada, Senhor. Dá-nos um coração grato por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Livra-nos, Deus, da comparação, da insatisfação, da ingratidão. Perdoa-nos quando fomos ingratos com o Senhor, quando traímos o Senhor, Deus. Perdoa-nos, Pai. Nós sabemos o quanto isso dói em nós e às vezes nós somos ingratos com o Senhor e isso também dói no Senhor. Ajuda-nos a sermos leais, dá-nos um coração inteiramente fiel a Ti, Pai. Dá-nos corações de adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. E em nome de Jesus, acalme a tempestade da vida de cada um que está ouvindo essa oração agora, Pai, neste momento, e que precisa de uma intervenção do Senhor, do socorro do Senhor, de um milagre do Senhor. Que o Senhor venha agora, Senhor, atender a oração e acalmar a tempestade. Em nome de Jesus, Pai, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.